Meus amados, paz seja convosco. Presbítero Mateus Siqueira aqui, com muita alegria, trazendo mais um vídeo para vocês que nos seguem no nosso canal. Hoje nós vamos fazer um estudo especial sobre a família. É bem verdade que nós não conseguiremos esgotar o tema em um vídeo único, mas nós vamos hoje fazer uma pequena introdução e vamos dar continuidade ao estudo posteriormente. Quero fazer aqui uma leitura com vocês. Evangelho segundo João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pessoal, quando nós falamos de família, nós estamos falando de algo que Deus que criou. Quando nós falamos de família, nós estamos querendo trazer algo que foi um projeto de Deus, que foi idealizado pelo Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, na criação, nós vamos ver que após Deus criar todas as coisas que existem, por fim, a coroa da criação foi o homem. E depois que Deus cria Adão, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, e versículo de número 18, que a Trindade conversando vai dizer: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, para que esteja junto dele. E a sequência do texto, no versículo de número 24, vai dizer que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher ou à sua esposa. Então perceba, irmãos, que a família, ela é um projeto de Deus. A família, ela foi idealizada por Deus. A maior prova disso é o texto que nós colocamos em apreço hoje. Acompanhe comigo essa síntese para que você tenha maior compreensão ou vivência com o texto. O que está acontecendo? Senhor, o vinho acabou. O que estás me dizendo, homem? Isso não é possível. É verdade, senhor. Não temos mais vinho para servir aos convidados. Procuraste direito? Sim, senhor. Já olhei todas as talhas e estão vazias. Esperai aqui. Filho, eles não têm mais vinho. Por que me dizes isso?
A minha hora ainda não chegou. Fazei tudo o que ele vos pedir. Onde estão as talhas destinadas à purificação? Atrás da casa, senhor. Levai-me até lá. Aqui estão, senhor. Enchei-as até a boca. Agora tirai um pouco e levai ao chefe dos serviçais. Então perceba que a maior prova que a família é um projeto de Deus, que o maior interessado em abençoar a família é Deus, é esse texto. O primeiro milagre que Jesus realiza é dentro de um casamento. As bodas foram narradas nessa história de forma curta e simples, é verdade, mas perceba que Jesus decide iniciar os seus milagres em um casamento. O grande problema é que as pessoas hoje têm dificuldade de entender a forma que Deus trabalha. Deus, ele trabalha por princípios. Deus, ele estabeleceu princípios, ele quer que o homem viva a partir deles. E quando nós não vivemos ou pelos princípios, ou quando nós rejeitamos os princípios que Deus estabelece, nós estaremos sujeitos à lei. E quando estamos sujeitos à lei, isso traz sobre nós juízo. Deixa eu trazer um exemplo para que você entenda isso de forma mais clara. Deus deu a vida. E por princípio, se Deus deu, só Ele pode tirar. Aí a Bíblia vai dizer que Caim mata Abel. Deus então precisa criar uma lei dizendo não matarás. Agora, Caim está sujeito ao juízo porque ele feriu um princípio que havia sido estabelecido por Deus. E quando nós olhamos para o quesito família, nós percebemos que Deus, quando cria a família, ele estabelece princípios para ela. E a bem da verdade é que os anos estão passando e as pessoas parecem que estão deixando de lado os princípios que foram estabelecidos por Deus. Por exemplo, o modelo de família que Deus cria é um modelo patriarcal. Eu vejo que existe uma incompreensão muito grande em relação a isso por parte de muitas pessoas. Eu já cheguei a ver pessoas afirmarem que a Bíblia é machista. Quem diz isso não tem conhecimento da Bíblia, nem tampouco de Deus. Quando a Bíblia Sagrada nos afirma acerca de uma família patriarcal, dizendo que o homem é o cabeça ou o chefe, a Bíblia Sagrada está querendo nos dizer que existe uma hierarquia, mas isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Quero trazer aqui um exemplo num contexto que todos conhecem, que é um exemplo empresarial. Um modelo de empresa. Numa empresa nós vamos ter uma liderança. Numa empresa nós vamos ter uma hierarquia, mas toda a equipe é importante. E existe aqui, quero salientar, uma diferença muito grande entre liderar e ser chefe. Ser chefe qualquer um pode ser, com atitudes até mesmo que não condizem com o cargo. Mas quando nós estamos falando de um líder, nós estamos falando de alguém que dá exemplo. Nós estamos falando de alguém que quer ver a equipe melhorar, a equipe crescer. E aqui todos são importantes dentro da equipe. Quando se fala de liderança é isso. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, nos capítulos 5 e 6, que a família ela deve se complementar. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher deve ser submissa ao marido e ambos devem fazer com que os filhos cresçam de forma saudável, de forma feliz. Então nós percebemos, irmãos, que às vezes há uma incompreensão muito grande e as pessoas quebram princípios,
quebram princípios de relacionamento. Nós vemos as pessoas hoje darem prioridade a tantas coisas e os relacionamentos familiares vão ficando de lado. Quando nós olhamos para a ideia do casamento, às vezes parece uma coisa tão simples, um cônjuge cuidar do outro e ambos serão felizes. Mas nós sabemos que na prática isso não é bem assim. Porque eu vejo, como eu vinha dizendo, o casamento é uma união de duas pessoas com criações diferentes, com cabeças diferentes, pessoas que foram criadas em lares diferentes, cada um foi criado de um jeito, de uma forma, com um sistema. E aí quando se une essas duas pessoas, você precisa ter um mínimo de maturidade para que esse lar possa fluir, para que esse lar possa ser um ambiente saudável, alegre, feliz. E nós vemos hoje que a questão dos pensamentos estão influenciando de forma direta a vivência das pessoas. Um filósofo que faleceu há alguns anos atrás, e ele escreveu um conceito sociológico a respeito da nossa geração. E a nossa geração, que é essa sociedade pós-moderna, é chamada de geração líquida. E essa geração é contada desde o ano de 1989. Foi quando se derrubou o muro de Berlim e agora as pessoas pararam de ter ideologias firmes, ideologias fixas. Anteriormente, uma pessoa tinha um viés ideológico, ela era só dele, ia com ele até o final. Hoje as pessoas são muito ecléticas. Hoje as pessoas ouvem vários tipos de música, não estão ligados a uma ideologia só. E isso trouxe para a nossa geração esse conceito de sociedade, de geração líquida. A palavra líquida nos dá a ideia de não ter firmeza, nos dá a ideia de não ter profundidade em nada. E nós vemos que isso tem sido levado também para os relacionamentos. As pessoas têm sido superficiais. As pessoas têm deixado as coisas importantes de lado. E aí, nós vemos também, nessa sociedade pós-moderna, vários conceitos que estão sendo criados, que vão contra os princípios que Deus estabeleceu. Vários modelos de famílias estão sendo criados que vão contra a palavra do Senhor e aquilo que Deus estabeleceu nela. E nós vemos aí um índice terrível de pessoas infelizes nos seus casamentos, pessoas que se separaram, altos índices de divórcio, filhos que não conversam com os pais. É uma situação realmente terrível. E eu volto a dizer, família é um projeto de Deus. O mais interessado em abençoar você e a sua família é Deus. Quem sabe, eu estou falando aqui para alguém que está passando problemas familiares. O milagre que Jesus realiza no texto que nós fizemos leitura hoje, vai falar que ele transformou água em vinho. E quem sabe você está precisando de uma transformação assim no seu relacionamento com o seu cônjuge. Quem sabe você está precisando de uma transformação assim no seu relacionamento com seus filhos. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer transformar os seus relacionamentos da água para o vinho. Eu quero que você hoje dedique um tempo de oração. Dobre os seus joelhos, ou agora, ou quando você puder, dobre os seus joelhos e fale com Deus com muita sinceridade. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, coloque a sua família diante de Deus e peça para Ele que o Espírito Santo ilumine os seus olhos, para que você veja e entenda os princípios que Ele estabeleceu para a família. Eu tenho certeza que Deus vai entrar nessa causa e Deus vai mudar a história de vocês. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.